A paz do Senhor, meus irmãos, espero que todos estejam bem. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre jejum, né? Essa prática a qual Deus ele instituiu para nós. Nós vamos descobrir o que é e qual o propósito, quais finalidades que o jejum ele tem para a nossa vida espiritual com Deus. Irmãos, jejum é uma privação total ou parcial do alimento. Nós sabemos que, espiritualmente falando, é quando nós abrimos mão de algo necessário, como o alimento, para assim nós dedicarmos ao Senhor, a um fortalecimento espiritual. Irmãos, e nós vamos ver que no Velho Testamento, o jejum, ele tem alguns propósitos e alguns objetivos. E o primeiro desses objetivos é humilhação. Nós vamos ver o jejum ele sendo tratado no Velho Testamento como uma humilhação do povo diante do Senhor, para que o povo se humilhe em vista ao arrependimento. Quando eles estão assim arrependidos, eles jejumam diante do Senhor, como forma de humilhação para se achegar ao Senhor. Nós vamos ver também o jejum como o livramento, a busca de um livramento. O jejum é usado também para eles alcançarem um livramento da parte do Senhor de algum inimigo. Eles jejumam, humilham-se diante do Senhor para alcançar assim um livramento. Mas quais os benefícios do jejum para a nossa vida? Muitas vezes nós jejuamos e não sabemos quais benefícios espirituais o jejum ele traz para nós. Mas no Novo Testamento, a partir de Cristo, nós vamos ver alguns benefícios. O primeiro benefício que o jejum ele traz para nós é o fortalecimento espiritual. Nós vamos ver que Jesus, ele antes de ir quando ele é levado para o deserto, ali pelo Espírito Santo, em Mateus capítulo 4, nós vamos ver que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites para vencer assim a tentação de Satanás pela palavra do Senhor. Nós vamos ver também que o jejum ele nos traz autoridade, ele nos fortalece espiritualmente para vencermos as tentações do diabo, assim como foi na vida de Jesus, mas ele também ele nos dá autoridade. Jesus em Mateus 17:21, ele diz que há caça de demônios que só são expulsas com jejum e oração. O jejum ele também vai nos dar autoridade sobre os demônios, autoridade para expulsarmos demônios. Outra coisa que o jejum, ele é um benefício que o jejum tem para nós, é que ele nos prepara para tomarmos decisão. Atos capítulo 13, verso 1 e 3, a Bíblia nos diz que os discípulos eles estavam jejuando e o Espírito Santo ele mandou separar Paulo e a Barnabé. E eles, em jejum e oração, oraram e separaram Paulo e Barnabé para o ministério do Senhor. Outra coisa que o jejum ele vai fazer para nós é nos preparar para tomarmos decisões com respeito ao nosso ministério. Às vezes, decisões que nós precisamos tomar, que são complicadas e difíceis, nós precisamos de orientação do Espírito Santo. O jejum ele nos auxilia a isso também. Mas, irmãos, o jejum praticado na Bíblia, ele nos traz algumas orientações, a Bíblia nos traz algumas orientações a respeito do jejum. Primeira orientação que o jejum, a Bíblia nos traz, é que o jejum ele precisa ter propósito. Zacarias vai nos falar, Zacarias capítulo 7, vai nos falar uma pergunta que Deus faz para o povo e nos traz essa reflexão. Deus pergunta ao povo por que eles jejuaram. Irmãos, a pergunta é, por que nós jejuamos? Será se jejuamos com o propósito de nos humilhar diante do Senhor, com o propósito de um livramento da parte do Senhor para nós, com o propósito de nos doarmos mais diante do Senhor, ou estamos jejuando somente por uma imposição? Porque o jejum ele tem que ter propósito. O jejum não é algo feito por fazer. O jejum ele tem que ter propósito. E outra coisa também que nós vamos ver é que o jejum ele precisa ser oculto. Não necessariamente é um pecado falar para alguém que você está em jejum, que você está se abstendo ali do alimento. Mas a intenção do seu coração é que vale, porque Jesus, quando ele diz, ele orienta em Mateus capítulo 6, ele vai dizer que a oração, e ele cita também a respeito do jejum, que não se pode falar sobre o jejum como os fariseus, porque os fariseus tinham a intenção de se vangloriar por aquilo que eles estavam fazendo, seja na oração, seja no dar esmola, seja no jejum, principalmente também do jejum. Então nós temos que jejuar em oculto com o nosso Senhor. Não demonstrar que estamos em jejum. Caso se alguém perguntar, nós podemos falar com respeito e entender também que a intenção do nosso coração não é se vangloriar por aquilo que estamos fazendo. Eu espero que esse vídeo ajude vocês. Entenda, irmãos, que o jejum ele tem que ter propósito.
Entenda que você está fazendo o jejum com o propósito de se humilhar diante do Senhor. Entenda que você tem que fazer o jejum para buscar o livramento da parte do Senhor e que Ele vai trazer benefício na sua vida. Se você colocar no seu coração o propósito de jejuar, porque existem vários tipos de jejum, não precisa ser um jejum muito longo se você não sentir um jejum como Jesus fez, de 40 dias, mas se você sentir no seu coração de fazer de algumas horas, faça, mas com o propósito do seu coração, com o propósito de estar mais perto do Senhor, porque o jejum ele tem benefícios, como nós vimos, ele vai te fortalecer espiritualmente, ele vai te dar autoridade, ele também vai te preparar para tomar algumas decisões. Então esteja atento, saiba que o jejum ele vai te ajudar muito na sua caminhada com o Senhor. E é uma das disciplinas é a vigilância, a oração, a leitura da palavra e também o jejum. É uma das disciplinas que nos auxilia a estar mais próximo do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus e fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus a todos.